Leitura em áudios do livro Deixe-me Ser Mulher, Lições à Minha Filha sobre o Significado de Feminilidade, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, capítulo 44, Seja uma Mulher de Verdade. A segunda coisa que faz um casamento dar certo, o elemento mais explosivamente perigoso em nossa natureza humana, a fonte do maior dos prazeres terrenos, até mesmo, em minha opinião, da maior diversão. Aquilo que você se perguntava quando eu finalmente começaria a discutir. É o sexo. O que uma mulher de verdade deseja é ter um homem de verdade. O que um homem de verdade deseja é ter uma mulher de verdade. É a masculinidade que atrai uma mulher, é a feminilidade que atrai um homem. Quanto mais feminina você for, mais viril seu marido desejará ser. O filósofo russo Berdiev disse: a ideia de emancipação feminina se baseia em uma profunda inimizade entre os sexos, na inveja e na imitação. A mulher se torna uma mera caricatura, uma essência falsa. Para o cristão que entende o propósito de Deus, não pode haver inimizade, inveja ou desejo de imitação. Tanto homens como mulheres aceitam plenamente sua essência como aquela que Deus criou ao fazer o homem à sua imagem, tanto o sexo masculino como o feminino. Lamentavelmente, algumas pessoas confusas opõem-se ao uso da palavra homem para incluir ambos os sexos, porém, até mesmo um estudo superficial da linguagem os livraria da suspeita de que haja nisso um viés sexista. Homem inclui tanto homem como mulher, a mesma humanidade expressa sob duas modalidades distintas, e cada um deve reconhecer e aceitar a plenitude de sua humanidade sob a modalidade que lhe foi atribuída. Não somos chamados de alguma forma a superar nossa sexualidade. Nós a afirmamos, nós nos alegramos nela, nós procuramos ser fiéis a ela ao tentarmos usá-la como uma dádiva de Deus. Infidelidade ao próprio sexo é infidelidade ao mundo inteiro, pois uma mulher deve ser mulher tanto em seu relacionamento com os homens como com as outras mulheres. O homem deve ser totalmente homem em seu relacionamento com as mulheres e com outros homens. O marido que não é fiel à sua masculinidade defrauda a esposa, e o inverso é igualmente verdadeiro. Essa fidelidade de que falo é a nossa resposta ao chamado de Deus. Um é chamado para ser homem, a outra chamada para ser mulher, e ambos tornam-se uma só carne, e nela, como uma só carne, tornam-se um com Deus. Em cada sociedade tem havido certas expectativas consideradas aplicáveis a cada sexo. Obviamente, essas expectativas podem variar segundo as diferentes épocas e os diferentes lugares, mas a distinção entre masculinidade e feminilidade tem sido uma constante ao longo da história. Apenas em nossa sociedade tem havido a tentativa de apagar essa distinção, de encorajar as mulheres a fazerem o que os homens fazem. O trabalho do homem, por mais enfadonho, desagradável ou difícil que seja, é geralmente considerado mais valioso que o das mulheres. Oportunidades iguais quase sempre implica que as mulheres querem fazer o que os homens fazem, não que os homens querem fazer o que as mulheres fazem, o que indica que o prestígio está atrelado ao trabalho masculino, mas não ao feminino. O trabalho feminino, em especial a tarefa atribuída pela criação exclusivamente às mulheres, a de gerar e criar filhos, é considerado não apenas algo de menor valor, mas até mesmo degradante e animalesco. Essa é uma medonha distorção da verdade, uma tentativa de julgar as mulheres segundo critérios masculinos, de forçá-las a um molde alheio, de roubá-las dos próprios dons que as tornam o que elas foram criadas para ser. Sujeitar a feminilidade aos critérios da masculinidade é tão tolo quanto seria julgar a carne pelos padrões das batatas. A carne seria reprovada em todos os quesitos. Para as mulheres, assumir um arremedo de masculinidade significa que elas sempre perderão. Você, Valerie, é uma mulher pela graça de Deus. Isso significa que você tem responsabilidades. Você é plenamente mulher. E isso significa que tem privilégios. Você é apenas uma mulher, o que significa que tem limitações. Walt é um homem, é plenamente homem e é apenas um homem. Agradeça a Deus por isso e aproveite ao máximo.